Ah, mas ele é normal, por que ele tem que tá na fila preferencial? E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de lidar com os autistas, né? Porque é criança mal educada, ou até eu escuto muito, nossa, mas o filho é educado. Eu falei assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem essa dificuldade de ficar na escola. Ele faz as provas, faz tudo, mas o ficar na escola é complicado para ele. Olá, meu nome é Ana Paula de Menezes, sou psicóloga, psicopedagoga e bem-vindo ao Aflorar Podcast. Hoje nós vamos conversar com a Angélica. Vamos lá, Angélica? Vamos. Vou apresentar ela para vocês. A Angélica, ela é mãe do Noah, de 11 anos, e da Eloá, de 15 anos. Hoje, pela rotina, ela trabalha em casa para dar conta dos filhos. Angélica trabalha com papelaria personalizada, agenda, cadernos, caixas. Ela tem paixão por colorir e por lápis de cor. Também é catequista na Igreja Católica. Hoje nós vamos conversar sobre a descoberta da maternidade atípica. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Então, vamos lá. Angélica, como foi para você a gravidez do Noah? A gravidez do Noah foi muito querida, muito esperada. A gente estava querendo muito ter um filho e já tinha Eloá, estava passando o tempo e vamos ter mais um filho. Correu super bem, foi uma gravidez normal. Aí na semana que eu resolvi parar de trabalhar, o Noah resolveu nascer com 35 semanas. Mas foi um parto normal, parto natural, Deus correu super bem, o Noah nasceu bem, não precisou de UTI, nada. O Noah nasceu uma criança perfeita, normal, parto normal e... Chorou, tudo certinho, né? Sem nenhum problema. E você, quando foi que você percebeu algo diferente? O Noah foi uma criança que nunca dormiu. Aquela criança que à noite chega a uma certa idade, vai dormir a noite toda. O Noah nunca dormiu. Ele sempre acordava 2, 3 vezes na noite, até grande mesmo. Então a gente falou assim, gente, algo tá... Isso era um ponto, né? Algo tá alguma coisa diferente. Porque todo mundo fala, a criança chega um certo mês, a criança vai dormir. E eu já tenho outro filho, eu saberia que... Eu falei assim, começou a ver que é alguma coisa diferente. O Noah demorou a andar, demorou a falar. E aí a gente vai juntando os pontos. Mas... Até então, você leva no pediatra, o pediatra, é tudo normal. Ele vai, é só uma fase. Ele Crianças, é tempo dele. Eu sei essa Crianças frase. são diferentes, né? Que a gente fazia tipo uma comparação de um e outro. E no final das contas, tinha alguma coisa, o coração de mãe tinha alguma coisa ali de diferente. Mas aí você falava para as pessoas que... A gente sempre falava assim, mas por que o Noah... meu filho tá andando, por que o Noah não anda ainda? Ou as pessoas falavam assim, nossa, mas você tá tão cansado, não dormiu essa noite? E as pessoas assim, nossa, mas por que ele não dorme? E ele realmente não dormia, ele era uma criança que chegava à noite e ele não dormia. Ele pegava no sono e não dormia. E eu achava o cúmulo, né, gente? A gente tem que dormir e ele tem que dormir. E isso não acontecia. E aí, como que foi que vocês procuraram ajuda? Ele tinha que idade? Ele tinha com 6 para 7 anos. Porque eu tinha levado ele no ortopedista, porque ele anda na ponta do pé. Aí o ortopedista, não, vai melhorar. E nunca que melhorava também. Aí eu falei assim, vou procurar um neuro, né? Depois da pandemia, aquela coisa toda, e já estava começando a se falar um pouco mais sobre o autismo. E eu falei assim, eu tô achando que é por aí a investigação. Você desconfiou do autismo? Desconfiei, mas fui de coração aberto para o que poderia ser, né? E aí o médico foi falando, o Noah faz isso, o Noah faz aquilo. E a gente foi percebendo que o andar do Noah, o jeito que ele lidava com as situações, o jeito que ele queria as coisas, tinham que ser tudo muito
rotineira, fugir da rotina ou fazer uma viagem esporádica com ele, isso não, e para ele era insustentável. Ele não conseguia, na cabeça dele, aquilo fugia totalmente do... Então ele tinha crises de raiva mesmo, né, de descontrole emocional, porque a gente não sabia até então como ele funcionava, né, como a cabecinha dele funcionava. Foi aí que a gente começou, procuramos o neuro, que ele foi, vamos ajustar primeiro o sono dele, vamos ver se com ele dormindo vai funcionar melhor durante o dia. E as coisas não funcionavam. Por mais que ele dormisse, a gente via assim, continuava na mesma rotina, sem rotina, né? Sem aquela coisa tudo certinho. E ele continuava com os mesmos comportamentos. Aí ele, não, então vamos partir para uma outra investigação. Aí ele foi fazendo testes com ele, que até veio o diagnóstico em si, em 2024. Tá, mas você ia nas consultas sozinha, o pai dele ia? Eu sempre fui sozinha, porque o meu marido trabalhava no supermercado, né? Então ficava difícil aquela coisa de sair, geralmente era no meio da tarde, e geralmente eu sempre fui sozinha, sempre vou sozinha, né? Às vezes ele me leva, mas as consultas geralmente são sempre sozinhas. Psicólogo que ele faz, ou sempre sozinha, né? Nessa parte. Mas ele participa? O pai participa? Participa na Quando questão você de chega e chego, conta. né? Compartilho, ele sempre pergunta, como foi? Como que foi hoje? Ele sempre tá por dentro, mas aquela coisa de levar, de estar ali dentro, sou eu sozinha mesmo. Mas você tem a participação deles? Sim, você sim. Não é sozinha 100%? Não. Ele sim, ele fala, igual quando ele fez tratamento com um ortopedista em Vitória. Ele levava, ele ficava lá, precisa... Ele tá lá. Só que aquela coisa rotineira mesmo de levar para o psicólogo, levar para consulta, geralmente sou eu sozinha. Então, que bom, né, que você tem o pai, né? Porque a maioria O pai vai embora e a mãe fica sozinha. fica sozinha. E a gente sabe que isso é bem comum, né? É hiper comum. A maioria das pessoas, a maioria das mães, elas ficam mesmo sozinhas. Sim, sozinha, 100%. sem família, tudo, sozinha mesmo. A maioria é sozinha, infelizmente. Né? Infelizmente. E como foi para você receber esse diagnóstico? Para mim, assim, no dia, eu falo que sempre escuto essa pergunta, né? Como que foi o dia? Eu entrei na consulta, saí com o laudo e falei assim, eu acho que eu tive tempo de... Eu tive tempo de uma quadra, porque eu queria ir na farmácia já, tipo, ver valor de medicação, resolver a vida dele, o que eu precisava resolver. Então eu falo que eu tive, acho que 10 minutos para ter o luto de ter um filho autista, né? E para mim foi assim, eu lidei super bem, né? Eu falei isso, não, é isso, vamos resolver e acabou. Então eu não tive esse período de luto que as pessoas, né, geralmente vivem. Na minha parte eu não tive. Eu resolvi que eu tinha que... Você foi resolver o que tinha que resolver. Resolver o que tinha que resolver. Tem que marcar o quê? O que eu tenho que fazer? Para onde eu começo? E por aí Mas você entrou tipo assim no automático? Eu falo que no dia eu recebi a notícia lá e o médico falou assim, mas não se assuste, mãe. Não vai mudar muita coisa do que você já está acostumada. Você só vai aprender a lidar com ele. Então, para mim, eu acho que foi até uma questão de alívio. Porque dali para frente, eu tinha que estudar para aprender a viver com o meu filho, para aprender a fazer a vida do meu filho melhor. Porque quando você recebe o diagnóstico, 90% eu acho que das mães não sabe nada. Não sabe lidar, não sabe como funciona, né? Então, dali eu pensei, eu tenho que aprender. Isso é fato. Então, vamos correr. Vamos correr atrás. O pai dele também? Já saí de lá da consulta, é isso mesmo, tal coisa. Ele já me encontrou, vamos ver o que a gente tem que fazer, vamos comprar o remédio e tal. Vamos ver o que tem no posto, pra aquela coisa assim, vamos
minimizar os gastos, né? Porque até então eu não trabalhava. Eu parei de trabalhar, né, por causa deles. Então eu não trabalhava, então era ele para tudo. Então eu também tenho essa parte de tentar o mínimo possível minimizar os gastos, né? E você conseguiu minimizar os gastos? Não muito. Os Como que gastos foi? aumentaram. Pois é. Porque se eu esperasse pelo SUS, infelizmente, eu estaria sem consulta no neuro até hoje. Isso 4 anos, né? Quase 4 anos se passaram. Porque a gente sabe que no SUS é tudo muito lindo, né? Na hora de falar, na hora, né, que a gente De vai ler, eu apresentar, até trouxe aqui, isso. né? Eu posso até já falar os direitos, né, que as pessoas que têm autismo, né, que é o TEA, né, transtorno do espectro autista, né, tem esse direito, ó. Os direitos das pessoas, né, com deficiência em geral e também com transtornos, né, do espectro autista. Tratamento pelo SUS. Atendimento multidisciplinar. Acesso a equipes especializadas, geralmente nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial Infantil, abrangendo fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neurologia e psiquiatria. Diagnóstico e acompanhamento, direito à avaliação diagnóstica precoce e acompanhamento contínuo. Medicamentos gratuitos, fornecimento de medicação de uso contínuo ou de alto custo, quando prescrito por médico ou farmácia de alto custo, esse médico, né, do SUS, né? E da unidade básica de saúde também. Atendimento prioritário, garantia de prioridade em qualquer serviço de saúde. Educação inclusiva, a escola pública não pode se recusar a matricular e deve oferecer suporte, incluindo acompanhamento especializado se houver laudo médico. LOAS, a famílias de baixa renda pode solicitar o benefício de prestação continuada, né, que é o LOAS. Direito à educação adaptada em sala de aula. Passe livre, transporte interestadual gratuito para pessoa com TEA e, se necessário, acompanhamento. Você tem isso? O transporte é até um ponto que muitas mães... a gente tem um grupo, né, de TEA, né, de mães de crianças autistas. Muitas reclamam porque a gente vai na unidade, que precisa que o médico ele ateste que a criança tem autismo. Mas para isso o médico tem que entrar no sistema do governo para testar isso. E muitos médicos não querem fazer, porque não querem logar no computador da unidade para fazer isso. Então a gente fica à mercê de não ter, porque a gente necessita de um médico que faça isso, sendo que os médicos não querem logar o GOV deles, que tem tudo, a vida deles toda, né, no computador da unidade. Então a maioria das mães não conseguem. Só consegue quem tem o LOAS mesmo, que já é automático. Então, a maioria não consegue esse direito, porque a gente não consegue um médico que faça isso. Sim, então tudo isso que tem aqui, é você muito não lindo, consegue. É muito lindo, mas... Então, na minha experiência, né, que eu trabalho, né, com essas crianças e as mães relatam, né? Assim, a gente não sabe se ri de nervoso ou se chora. Se chora. Porque é um negócio assim... bem assim impactante, né? Porque a criança tá ali, a maioria das mães não tem condições e aí fica patinando nesse direito aqui que não tem, que não vem. É lindo no papel, né? É lindo no papel. Na hora de falar também, sim, né? A inclusão, né? Para as redes, para a televisão falar, né? Aí a mãe, até a gente também que é profissional, chega até a acreditar, né? Mas no fundo a gente acredita, mas não acredita, né? Porque sabe que na hora do vamos ver... Não acontece, não né? Não acontece, né? Então, assim, é bem difícil, né? Eu tenho uma paciente que ela teve que entrar no Ministério Público para a criança ter direito a uma consulta com o neurologista. Isso já tem quase 1 ano. Ela não conseguiu até agora. Sim, eu entendo, E a criança tá passando mal, né? Tá tendo problemas, né, de agressividade e tal. Então, assim, é uma coisa, assim,
complicada, né? Muito complicada, infelizmente. Mas assim, qual é o tipo de autismo do No nível 1 de suporte, né? Ele não tem comprometimento assim de fala, né? Ele fala muito bem, escreve muito bem. Então ele não tem nenhum tipo de comprometimento assim. É mais o social, né? O cognitivo dele é bem preservado, mas o social dele é um pouco afetado, né? Como que é o social dele? Ele sim, ele interage bem com. Ele chegou aqui, ele chega aqui, ele conversa com você, ele, né, ele consegue, ele tem o papel, ele veste o papel dele, ele consegue se performar no ambiente. Mas muitas vezes ele é só aquele momento e ele vai ficar no canto dele. Ele fez o papel dele. E muitas vezes, por exemplo, na escola, ele tem sempre os mesmos amigos. Aquela dificuldade de abrir o círculo. Porque muitas vezes as brincadeiras dele não são as brincadeiras da idade dele. Ou muitas vezes a conversa dele não é a conversa da idade dele. Porque, querendo ou não, eles ficam um pouco mais infantilizados. Não que a gente faça isso. É deles mesmo, a questão deles crescerem de uma forma diferente, eu acredito, né? Então, acaba que ele tem o mesmo ciclo de amizade. Agora, escola nova, né? Ele já está no 6º ano, então a coisa fica um pouco maior e a gente já vai com um pouco mais de receio. Mas a gente vê que ele lida muito bem com o ambiente. Mas tudo ali muito bem calculado por ele. Se alguma coisa não tivesse do jeitinho que ele quer, do jeitinho que ele pensou, o homem vai desandar, ele vai pedir para ir embora, né? A gente tem até muito problema com isso, de não querer ficar na escola. Calor, barulho, muito estímulo, né? Criança gritando, criança correndo. Então, uma maior dificuldade que eu acredito de todas as mães de TEAs seria isso, o ambiente escolar mesmo, né? São salas quentes, estou falando na rede municipal, né? São salas quentes, são salas com muitas crianças juntas. Então, eu acredito que isso tudo atrapalha até no desenvolvimento escolar deles, né? Porque eles precisam focar, mas o ambiente acaba atrapalhando essa parte. E você tem, assim, alguma dificuldade de entender bem ele? Alguma coisa que você ainda não consegue? Muitas vezes, assim, a gente já consegue lidar quando ele vai entrar numa crise, ou a gente entende que sair da rotina para ele é complicado, então a gente tem horários muito bem definidos. A gente evita sair durante a semana para não sair, né, da rotina dele. E a gente consegue entender ele melhor. Só que agora ele está crescendo, né? A pré-adolescência está chegando, daqui a pouco vem a adolescência. Então são muitas emoções que a gente ainda não aprendeu a lidar. Mas ao máximo assim, a gente tenta ir junto com a psicóloga, né? Aprendendo a como ir direcionando esses sentimentos dele e até os nossos diante, né, de que ele está crescendo, de que ele vai ter que se lidar sozinho. Então, a gente está aprendendo. Então, assim, quais são os desafios que você enfrenta com ele? Eu acredito que os maiores desafios, assim, é saber que ele tem que, daqui para frente, aprender a se portar sozinho, sair sozinho. E muitas vezes as pessoas não entendem que mas ele é normal, por que ele tem que tá na fila preferencial? Por que ele tem que ser atendido primeiro quando tem uma consulta, alguma coisa assim? Porque simplesmente eles desorganizam. Né? Tá num ambiente que não é o deles, está um ambiente onde tem muitas pessoas e muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de lidar com os autistas, né? Porque é criança mal educada, ou até eu escuto muito, nossa, mas o filho é educado. Eu falei assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Não é porque meu filho tem uma deficiência que eu vou tratar ele diferente. Eu trato os meus filhos todos dois iguais. Todos são educados igualmente. Então, eu tenho muita dificuldade do outro com relação a gente, entendeu? Porque
eu sei que eu tô criando ele dentro da melhor forma. Mas o mundo, eu não sei se o mundo está preparado para ele, entendeu? Eu acho que a maior dificuldade é essa. Os adolescentes em si, que são muito... É uma fase complicada, que eles são mais... Tem umas falas mais até cruéis, né? Com o próximo. Então, eu acredito que a minha maior dificuldade é pensar no Noah daqui para frente. Que o Noah criança, a gente carregava, era só debaixo da nossa asinha ali, pertinho, mas o Noah daqui para frente vai crescer. Então, acredito que a maior dificuldade hoje é pensar no Noah do futuro. Isso te assusta? Muito. Porque a gente sabe que a gente não vai ser para sempre. E meu marido fala muito que, Reinaldo fala muito que você tem que soltar o Noah, você tem que... Mas eu acho que como mãe a gente tem aquela coisa que ele vai ficar pequeno para sempre. Você tem medo, né? Eu tenho medo, eu falo que eu tenho muito medo. Medo de faltar, medo de alguma coisa acontecer. Medo, acho que a palavra é medo. Medo do que pode acontecer, entendeu? Por mais que a gente prepare ele, a gente não tem como, né? Assim como qualquer filho, a gente não tem controle do que pode acontecer, de como vai ser. Então, no caso dele é um pouco maior esse sentimento de medo do futuro. E qual o seu maior medo? Eu acho que faltar para ele mesmo. Porque eu acredito que a gente está preparando ele para o mundo. Né? A gente vai ensinando de pouquinho em pouquinho, como que vai ali, compra uma coisa, como que faz as coisas, né? Mas o medo é mesmo de não estar ali para ser o suporte. Mas você deixa ele? Né? Ele não vai. Mas, tipo assim, quando a gente vai fazer uma compra. Hoje você vai pagar. Fala a senha para ele, ele vai lá e paga. Ou senão, ele quer comprar uma coisa e não tem o preço. Se você vai lá e pergunta para um funcionário qual é o preço. Então, a gente vai dando direcionamento de como ele se comportar longe da gente. Isso, eu longe, e ele vai lá e faz. Você é longe, mas é um longe de olho. Longe ali, eu tô vendo, mas a gente tá tentando, né, já dar essa abertura a ele. Ele ainda não gosta de sair sozinho, né? Nem que seja daqui, se eu te falar, vai ali no banheiro, ele não vai sozinho. Né? Assim, na questão de distância, longe de mim, ele não vai. Mas a gente vai treinando ele para que mais para frente ele sinta confiança nele mesmo, de ser autônomo, né? De resolver as coisas sozinho. Você acha que o que você faz por ele é o suficiente? Você acha que poderia fazer sempre mais? Acha que sempre está faltando alguma coisa? Eu falo que sempre falta. É uma terapia a mais que a gente poderia estar oferecendo e não tem condições de oferecer. Até porque são terapias que não são baratas. Mas o SUS, né, como eu li aqui, deveria oferecer, né? Mas não oferece, né? Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. A gente chega lá... Mas lá no papel, tudo bonitinho, né? Tem direito. Tem direito. Então, é uma terapia que a gente queria, né, poder pagar, vamos dizer assim, né? Já que não consegue pelo SUS. É mais consultas que, às vezes, passa um mês, não tem condições, aí pula para outro mês. Mas eu acredito que seja essa parte, né, de médica mesmo, de você de poder oferecer mais oportunidades para ele ter uma vida melhor. E quais são as terapias que ele faz? Ele só vai na psicóloga, né, psiquiatra e o neuro. Terapia, só essas, né? Ele fazia fisioterapia, mas já teve alta. E faz os esportes dele pra... O que ele faz de esporte? Ama um futebol. Acho que como todo menino, né? O futebol é a primeira paixão ali. E ele é o que no futebol? Goleiro. Ele é apaixonado com o futebol dele. Então, e ele lida super bem, ele lida com a frustração de tomar um gol, ou o professor, hoje você não vai jogar no gol, vai jogar na linha. Então a gente vê que ele é bom que ele aprende ali a lidar com o que pode acontecer, né? Na vida, nas frustrações da vida. Então ele vai
lidando bem com E isso. é bom que bota energia também pra fora, né? Cansar, né? Cansar. Não sei se é pouco. possível cansar. E ele dorme agora? Com a medicação ele dorme bem, dorme, graças a Deus, a noite toda. Vai dormir tarde? Não, a rotina dele de dormir é 8 horas da manhã e quando vai pra escola, 5h30 ele levanta. Fora disso, a gente deixa ele dormir até a hora que... Não tem o soninho da tarde? Não, durante o dia é o dia inteiro ligado. Mas deu 7h30, 7 horas toma um remedinho, 8 horas é o horário dele de dormir. Por isso que a gente tem aquela rotina de semana não sair, porque tudo é tarde, né? Então a gente tenta manter a rotina dele dia de semana. Final de semana a gente dá uma flexibilizada com ele. E ele fica bem? Fica. Ele não gosta, assim, de última hora a gente avisar as coisas. Mas geralmente é sempre as mesmas coisas, né? Então não foge muito. E você, assim, se sente sobrecarregada? Você, seu marido? É cansativo, eu falo que cansa mais o mental do que muitas vezes o físico. É a correria de leva na neuro, leva na psicóloga. É uma correria que eu acho que todas as mães hoje têm, né? Com crianças que levam pro futebol, ou só que são coisas diferentes, né? Umas levam pro inglês, e a gente leva pros médicos. É toda uma organização. Eu falo que a gente tem que ser muito organizado, porque senão o cansaço bate, ou se a gente não dividir, eu falo com a minha mãe, hoje você faz isso. Dá uma distribuição nas tarefas também ou ele busca, ou ele faz uma coisa pra gente diminuir o cansaço de um ou outro ali. Mas é cansativo mentalmente você ter que ficar prevendo o que vai acontecer, o que pode acontecer. E se alguma coisa vai dar errado, você já sabe, vai dar uma crise, ou pode dar uma crise. Então a gente sempre tenta... Você percebe quando ele vai dar uma crise, dá sinais? Dá sinais. Hoje a gente sabe que dá sinais. Antigamente as crises vinham, a gente nem sabia que eram crises, e a gente não sabia nem lidar com uma crise. Antigamente uma crise durava 1 hora, 1h30. Hoje, com 15, 20 minutos, a gente consegue contornar a situação e fica tudo bem. Mas antigamente, quando a gente não sabia lidar, a coisa era cansativa até pra gente. No final a gente estava desgastado e às vezes nem resolvia, né? Mas hoje a gente consegue prever quando ele está um pouco mais agitado, quando a gente vê que a situação ali ele está mais arredio ou agressivo com as pessoas, né? Fala rapidamente. Então a gente sabe quando ele não está bem. A gente já consegue entender como ele não está bem. Quando ele está num ambiente que não está agradando ele, a gente conhece ele melhor, né? Então a gente consegue lidar com essas situações melhores. E você percebe preconceito nas pessoas? Às vezes a crise acontece e não prevê a hora, o lugar. Nossa, que criança pirracenta, ou a criança está fazendo pirraça, ou nossa, que menino mal educado. Mas falam pra você, ou você ouve comentários? Escuta comentários, e já aconteceu de ser no meio da rua, eu tentar arrastar, porque já não consigo carregar mais, né, pelo tamanho, e a pessoa fala assim, nossa, mas tá arrastando, tipo assim, puxando, né, pra levar pra casa, porque eu não queria ir pra casa. Uma situação no meio da rua, você tem que tentar fazer o máximo, vai deixar no chão do asfalto, impossível. É perigoso. Aí a pessoa fica, nossa, mas tá arrastando, ou, tá jogando no chão. E a gente não tem como prever, e vai passando o tempo, a gente não tem como nem segurar, nem fazer nada. Então a gente tenta ali contornar, mas as pessoas às vezes falam sem perceber, ou tá num ambiente fechado, numa igreja, e ele sai muito, ele não fica, né, quieto. A criança não fica... essa criança não fica quieta. A criança... Mas é porque muitas vezes não entende, né? Ele até prefere, vou sair com cordãozinho, porque às vezes vendo visualmente não tem como você descobrir, né? Então, às vezes, se identificando, ele sente mais protegido, acredito. Você tem, assim, apoio da família, dos amigos? Alguns sumiram?
A gente tem um grupo muito restrito de amigos, até porque eles já entendem, porque um aniversário com muito barulho a gente não consegue ir. Uma festa que tenha um som alto a gente não consegue ir. Então, nosso grupo de amigos é bem restrito. Então, Ano Novo, Natal, são sempre as mesmas pessoas, porque elas nos conhecem e conhecem o Noah. Então, a realidade, eles aceitam, ajudaram tanto a gente, né, no sentido de procurar o diagnóstico, até quando as primeiras crises foram perto deles, eles estavam ali para acalentar, porque era um desespero, porque eu como mãe eu não sabia lidar, então era desesperador para todo mundo em volta. E eu tive amigos que foram assim, parceiros nessa... A minha família também, né, que me salva finais de semana, me salva quando eu preciso ir ao médico com o meu marido, quando eu preciso de uma coisa que não tem como levar, minha mãe, meu pai me salva, ou leva no futebol, ou busca no... Então eu tenho uma rede de apoio assim, muito boa. Você tem uma filha mais velha, Tem. Né? E ela ajuda? Eu falo que é a calmaria do ambiente. Ela tem 15 anos agora, né? Tá no IFES. E ela fala que... Eu falo que ela é minha parceira. Porque quando a gente ficava assim, né? Tô dando mais atenção ao Noah. Em momento algum, ela não, mãe, a gente tem nosso momento. Porque como ele dorme cedo, acaba que depois é o momento dela. Então, a gente soube dividir isso muito bem. E eu acredito que ela entendeu e ela é muito parceira. Ela ajuda, ela tem paciência com ele. Briga de irmão que todo mundo tem, mas eles são muito parceiros um com o outro. Se respeitam e... Se dão bem, né? Se dão muito bem. Eles brincam também? Brinca, assiste filme, joga o joguinho. Vamos jogar não sei o quê. Conversam bastante? Conversar, eles não são muito... Porque ele já não conversa tanto. Ele já não é muito de conversa, não. E ela também já não é muito... ela também é mais reservada. No tempo, é tudo no tempo dela, então eles ficam mais... Mas eles, quando estão juntos, eles falam dos jogos deles, do filme. Vamos assistir tal filme. Ou marcam, final de semana vamos assistir esse filme. Então ele interage bem com ela. Interage, os dois são... eu vou fazer o bolo. Não vai comer meu bolo tudo, não. Porque eles estudam em horários opostos, né? Então, um sai, o outro chega. Então, eles ficam... Quase não se veem mais, assim, durante a semana. Então, eles marcam mais as coisas deles mais final de semana. Mas eles se dão super bem. E você acha que o autismo ainda é um tabu? Por mais que hoje em dia se fale muito, eu acredito que as pessoas ainda têm um preconceito. Até porque muitas vezes as pessoas, mas agora o autismo virou moda. E talvez antes tinham muitos casos que as pessoas passavam. E viviam com aquela coisa assim, com problemas que a pessoa aprendia a lidar, mas que hoje em dia tem tratamento, tem solução, a pessoa não precisa sofrer. Porque eu também ouço isso, agora tudo é autismo, mas na verdade, o que acontece? Sempre existiu. Sim. Sempre. Né? Muitos anos, né, já existe o autismo. Só que hoje em dia, a diferença é que hoje em dia tem muitos estudos, né, muitas pesquisas, né, gente muito assim, cientistas, né, pessoas muito importantes, né, que vivem para estudar isso, para descobrir de onde vem o autismo, porque até hoje não se sabe o que acontece. Tem hipóteses, né, isso tem bastante, mas assim, bater o martelo isso não tem. Então eles começam a fazer pesquisas, pegam um grupo de meninos e meninas com autismo, aí acha que é uma coisa, mas aí na hora que for, né, ter a amostra mesmo, não deu certo, porque a gente achou que era isso, mas não é mais, né? Então acha que é só em meninos a incidência é maior, né? É maior mesmo, até hoje, mas não sabe o motivo, né? Talvez venha do homem, né? Do pai, né? Já teve essa hipótese, né? Que é o homem que, né? Que determina o sexo, né? Quando, né? A mulher tá grávida lá,
quem determina o sexo é o homem, né? Então, então vem do espermatozoide, né? Que determina o sexo da criança, né? Na barriga e tal, quando vai formando, né? E aí, tá, mas então não pode ser, porque... E as meninas, sabe? Né? Se a incidência é maior em meninos, né? Então, não pode ser, não pode vir do pai. Uhum. Porque senão as meninas não teriam, né? Então, assim, como que é isso? Ninguém descobre, né? Então fica um negócio confuso, né? E já ouvi muita coisa, né? Que vem da mãe, vem do pai, vem não sei da onde, e é uma formação no cérebro que não está adequado, mas aí quando vai ver, assim, eu estou falando especificamente do autismo, né? É claro que a gente sabe que tem crianças que têm autismo e tem outros, às vezes tem autismo, síndrome de Down, autismo e um problema com algum cromossomo, alguma coisa assim, né, que configura um cognitivo, né, uma deficiência cognitiva mais assim, né, acentuada e tal. Mas eu estou falando especificamente do autismo, né? Uhum. Então, mas aí tem uma formação do cerebelo que está diferente. Mas aí vai ver outro grupo de criança, já está tudo normal. Então, as pesquisas, elas não se encontram, sabe? Elas não conseguem assim fechar. Então, ainda é um mistério. Apesar de ter muitas pesquisas, muita coisa boa, né? Muita coisa interessante, estudos maravilhosos, apresentações, mestrado, doutorado, muita coisa boa. Mas ainda bater o martelo, com certeza, ainda não tem. Pelo menos até hoje, até agora, não tem. Pode ser que logo descubram isso, né? Que é o que a gente quer, né? Sim. Ia ser muito bom se descobrisse, né? Mas tem muita gente trabalhando, né? Então, assim, a questão também do desenvolvimento, né? Às vezes a criança vai, anda, fala, desenvolve bem, de repente perde tudo, né? E aí, nossa, mas ele fazia tudo, como que não faz mais? E tem outros que não, já começa com atrasos, né? Então, assim, é realmente ainda um mistério, infelizmente. Mas vamos chegar lá. Vai chegar pra gente aí um fechamento, né? A gente espera, né? E assim, tem muita gente também que acha que vai tomar um remédio, né? Eu já ouvi isso, né? Que vai curar, vai curar, né? Assim, ia ser muito bom, né? Se tivesse um remédio que ajudasse, né? A curar mesmo, né? Ou então, pelo menos para manter, ficar estável, né? E tem mãezinhas, às vezes, que conversam comigo e falam, vou fazer o exame para saber se meu filho tem autismo. A gente sabe que não existe exame. Nenhum, nem de sangue, nem de urina, de fezes, de cérebro, não tem, né? Então, quando a criança é hiperativa, né, faz o eletro, dá para ver as ondas, né, e tal, né, dá para ver a hiperatividade, mas assim, propriamente do autismo ainda não tem, nem exame, nem assim, um fechamento, né? Mas existe um tratamento, né? Sim. Então, isso que eu li para você aqui, né? E para quem vai assistir, vai ver sobre o Sistema Único de Saúde, né? Que tem tudo isso aqui lindo, mas na prática não tem, né? Então, talvez se tivesse na prática, né, um acompanhamento, tudo certinho, talvez as mães não sofressem tanto também, né? A qualidade de vida seria muito melhor, tanto para as mães como para eles. Porque, igual mesmo. Você falou, né, que poderia ter mais terapias, né? Você não tem condições, porque são caras mesmo. Sim. Né? Então, assim, além dessas pesquisas, né, ainda que não tem um fechamento, né, ainda tem que lidar
com tratamento que, se não tiver como pagar, não faz, né? Ou então faz assim, mais ou menos, né? Então vai uma vez no médico, aí depois quer receita, não tem a receita, não tem o médico, não tem como marcar, não tem nada, é bem difícil, né? É complicado. Então, você já falou que acha, né, que né, um tabu ainda, né? Mas assim, da época que você descobriu, né, até hoje, você vê alguma evolução? Evolução Evolução no sentido, assim, das pessoas, né? No início, sim, as pessoas falam, eu escutava bem mais, né? Autismo, isso não existe, ou a criança autista é aquela criança que não fala, que não se comunica. Não sabiam muito bem que existem, né, vários tipos de crianças, vários tipos, ninguém é igual. Sim. Então a gente ainda tem essa coisa de achar que todo autista é da mesma forma. E eles são todos diferentes. Eu falo que a nossa quadra onde a gente mora, nós temos 4 autistas. Então, e são todos diferentes. Um se comunica, outro não comunica, um tem uma estereotipia diferente do outro. Ou seja, são todos diferentes, assim como todas as crianças são diferentes. E as pessoas ainda veem o autismo como aquela criança não verbal, uma criança que às vezes até não anda. Então, tem esse preconceito ainda de não se conhecer tanto, apesar de ser muito falado. Então, às vezes a gente... mas o Noah é super inteligente. Tem autistas com altas habilidades. Então, não que o Noah tenha altas habilidades, mas tem autistas com altas habilidades. Tem autistas que não têm habilidades. Como assim tem crianças... Então, as pessoas ainda têm essa coisa de... Criam um estereótipo, né, das pessoas e dos autistas. Sendo que eles são totalmente diferentes uns dos outros. Né? Eles crescem diferentes ou são criados diferentes e acabam tendo comportamentos diferentes. Quando eu me formei, tem 30 anos já. Vai fazer agora esse ano. Eu fui trabalhar na PAI. Numa PAI. Eu fiquei nessa PAI quase 10 anos. Foi meu primeiro emprego. E eu tinha estudado sobre autismo, então eu tinha aquela teoria, eu sabia o que era, né, as características e tudo. Quando eu entrei na PAI, eu vi que tinha as características que eu tinha estudado, mas eles eram muito diferentes, né? Então, quando a gente sai da faculdade, a gente acha que é tudo... pelo menos mais ou menos igual, né? Não é. Então, assim, tinha as principais características, né? E como tem as principais, sim, mas acabou as principais, né? É a criança, é o jeito da criança. Então, eu lembro de um que ele sabia o dia da semana. Se você falasse que dia foi, sei lá, né, vamos supor, meu aniversário, 19 de novembro, do ano de 1500 e pouco, né, assim, né, eu às vezes botava bem séculos passados e tal, para ver se ele achava, né, ele pensava assim, falava, terça-feira, e aí eu ia pesquisar, tava lá, qual o dia da semana de tal dia, ele falava. Quando que vai cair? Futuro também sabia. Quando que vai cair? 19 de novembro de, sei lá, 2050. Sabia. E não pensava muito não, sabe? Então eu achava isso muito interessante. E tinha um também que rasgava tudo quanto é papel. Ele chegava na sala e ele rasgava qualquer papel, até papel de embalagem de brinquedo, que às vezes tem um papelzinho assim. Rasgava tudo e era muito rápido. Então, assim, eu tive que estudar muito, né? Fui fazer curso, né? A PAI, de vez em quando, tinha palestras sobre autismo, tinha congressos, né? E aí, dentro do congresso, tinha cursos, né? Sobre autismo. Lá ia eu fazer
sabe? Então eu aprendi assim, e aí trabalhando, estudando, né? Mas assim, eles são muito diferentes mesmo nesse aspecto assim de como se comportar, Sim. né? Então é bem interessante. E quem está no começo de carreira, no caso, na época, e eu queria trabalhar, né, com essas crianças, então assim, meu Deus do céu, eles são todos diferentes, né? Então eu conversava com os médicos, eu ia em outras APAES para conversar com os psicólogos mais experientes, né, para saber. Então eu corri atrás, né? E assim, então, e essas pesquisas, né, que a gente está conversando, né, você falando aí, né, também, então assim, né, você falando de preconceito, né, de tabu e tal, de como seu filho se comporta, é bem assim interessante, né, porque você vê que as mães, né, lutam mesmo, né, já lutavam, sempre lutaram, mas eu digo assim, que com as pesquisas, né, com essas técnicas todas que estão aparecendo, tem o método ABA, né, também, Sim. você conhece? Sim, conheço. Ele já fez Não. alguma, né? Então, assim, o método ABA, né, que é a análise do comportamento, né, é bem interessante, né, porque ajuda na questão cognitiva, nas questões sociais, né, é um método, assim, que ajuda a criança mesmo a desenvolver, e tem dado muito certo com o atraso cognitivo, né, não só a gente fala muito sobre autismo, né, no método ABA, mas pessoas também que não têm autismo, mas têm outras, né, outra condição de saúde, como os idosos também, a ABA também ajuda, né? Então, é bem interessante. Mas o seu menino não faz. Você já tentou? Tentei, mas é caro, né? Tudo hoje em dia, com relação ao autismo, é tudo muito caro. São tratamentos que, particular, caro. É bem complicado. Mas ele, assim. Ele tá indo bem, né? Ele, não, né? O que a psicóloga dele, a gente sempre conversa, né? Que o Noah que entrou não é o Noah de hoje. Que o Noah teve um crescimento muito grande. Tem gente mesmo aprender, né? Como que funciona, como lidar com ele. E a gente vai lendo, vai aprendendo. Porque assim, ele, né? Eu conversando com ele antes, né? Da gente começar. E ele é um menino bem esperto, né? Inteligente, né? Tem um cognitivo bom, né? Então, assim, você vê que você corre atrás para ele ficar cada vez melhor, Sim. né? Isso é bom, né? Ver o filho evoluindo, né? Você não tem uma situação assim, de tratamento como você gostaria, mas você faz o que dá para fazer. Sim, corra atrás de aprender, né, de estudar dentro das possibilidades. Isso. Pra gente dar o melhor ali pra ele, oferecer pra ele o que... E tá dando certo, né? Pelo jeito tá dando certo. E como que foi a aprendizagem dele no começo, assim, na escola? Assim, ele é muito inteligente, as notas são ótimas, mas eu falo que a experiência de Noah na escola, para mim, foi a coisa mais traumatizante. O Noah entrava na escola, ele chorava da entrada até a saída. Isso com 3 anos, porque os médicos falam, se ele interagir, ele vai começar a falar. Se ele interagir, ele vai andar melhor, porque ele vai ver as outras crianças correndo. Sempre aquela coisinha de imitação de criança que vai fazer o que o outro... E ele só chorava. O Noah só chorava. Até eu acho que o primeiro ano, o Noah só chorava na escola. Mas ele ficava a tarde toda ou chamavam você para buscar? Na maioria das vezes a professora, eu lembro que no maternal, até um pré, acho que o pré-2, a professora geralmente dava aula com ele no colo. Porque era o único jeito dele parar. Tem fotos dela, eu lembro que ela me mandava, do Noah no colo. E ela foi acolhendo, né? Elas tiveram muita, eu acredito, paciência. Porque o Noah só chorava. E eu não vou tirar, porque eu não aguento. Às vezes eu nem levava, eu pedi ao meu marido para levar, porque eu não aguentava ver ele chorando. Mas ele tinha que começar a ir, porque eu queria voltar a trabalhar, até então, que não deu certo. E aí, no primeiro ano, ele foi crescendo, já não chorava, mas também não gostava de ficar. Vai um dia, aí no outro já dá com dor de cabeça, mas as professoras ali sempre contornavam, isso até o 5º ano.
Eu tive coordenadoras maravilhosas que sabiam lidar com ele, entendeu? Ele ia, ele fazia as atividades, na hora que ele não estava bem, elas davam um jeitinho ali, não, vamos fazer tal coisa, me ajuda a fazer tal coisa, e ali equilibrando para que ele ficasse naquele ambiente escolar, entendeu? Ele foi ficando mais seguro, né? Mais seguro, né? Só que aí vai crescendo, já vai mudar para a escola grande, então a gente está no início do ano ali, a gente está começando a ter, não quero ir, não quero ficar, ele não gosta, não é que ele não, eu falo que ele não é que ele não gosta do ambiente, eu acho que incomoda o ambiente, né? O ficar muito tempo preso ali naquele ambiente, eu acredito que incomode ele, né? E ele aprendeu a ler, escrever? Ele lê muito bem, escreve muito bem. Eu falo que a letra dele é parecida com a minha, uma letra bem redondinha. Tem a letra bonita. Tem a letra bonita. E lê bem, gosta de livro, gosta de mangá. Ele se vira, agora adora matemática, agora está apaixonado por história. Então, ele adorou o professor esse ano, ele está interessado em história esse ano. Ele entrou na escola nova esse ano? Esse ano. E ele está indo bem já? Está indo bem. Já pedi algumas vezes para vir embora, mas já estão aprendendo a contornar a situação. Mas eu acredito que ele está indo bem. Se interagindo, já falou que tem um amigo tem baixa visão, que arranjou um amiguinho que tem baixa visão, que não é da turma dele, então é sinal que ele já está fazendo amigo fora da turma. Então você vê que ele está socializando, que ele está tentando ficar no ambiente. Mas ele tem essa dificuldade de ficar na escola. Ele faz as provas, faz tudo, mas o ficar na escola é complicado para ele. Talvez seja, né, porque, né, você falou no começo, barulho, muita gente. Calor, né, muita calor, agitação. Esse calor que tem feito. Calor, para eles incomodam, tudo incomoda. Tênis incomoda, roupa incomoda, então para eles tudo é. E como que você vê a inclusão? Então, tem muita questão do o nível 1 de suporte não precisa tanto quanto os outros níveis, vamos dizer assim, né? E muitas vezes o apoio, por exemplo, do Noah, que não é muito pedagógico, né? É mais, eu falo que é mais emocional ali. De estar ali, Noah, vamos fazer, ou precisa sair da sala, ou não tá bem. Eu falo que é mais um apoio psicológico ali, né? Um apoio pessoal. Ou não tá fazendo atividade, não tá conseguindo, mas ele consegue acompanhar bem a turma. Então, o número de suporte fica sempre por último, de conseguir uma cuidadora, ou de conseguir um auxiliar. Porque, querendo ou não, tem crianças que precisam mais e não é ofertado para todas. Ocorrem rodízios, né? Mas a escola, até então, eu não tive problema com a questão de inclusão. Ele sempre foi muito bem tratado, sempre fui escutada muitas vezes, até na questão, mas por que ele não gosta da escola? Por que ele não quer ficar na escola? Eu falei assim, gente, às vezes não é a escola, não é o que... É o ambiente. E eles vão sempre tentando, até então, sempre tentando dar um jeito de acolher ele, de fazer com que ele goste, de que ele fique. Então, muitas vezes, eu sinto que, da minha parte, eu nunca tive problema. Né? Tanto que ano passado a gente optou por não ter auxiliar, para ver se esse ano ele conseguia, né, desenvolver melhor, porque eu ia para uma escola diferente, um ambiente diferente, não sabia se lá eu ia conseguir. Então, ano passado a gente optou por não ter, para que ele criasse uma autonomia emocional mesmo, de ter que aprender a se virar sozinho ali. E tá dando certo. Nessa escola ele falou que tem um rodízio de auxiliar, então ele sempre tem alguém ali por perto, né? Porque a inclusão, muitas vezes, ela é problemática, né? Porque a mãe vai com o filho e a escola fala que a gente não pode ficar com ele agora, porque a gente já tem crianças assim e não dá para chegar mais né? E a mãe se sente mal, né? Porque às vezes nem é verdade, né? Eu escutei assim, no nosso grupo do TEA, né? Eu escutei relatos de mães que procuraram
uma escola particular, né? E até então não falaram que a criança tinha TEA e tal, foi mostrada a escola, feito toda, né? Aí no final ela falou que falaram que tinha vaga e tal. No final falou que a criança tinha TEA. E a vaga magicamente desapareceu. Não tinha mais. Não tinha mais. Então, acontece muito. Acontece. Sim, são casos e casos que a gente vê que o mundo ainda, as pessoas não estão preparadas. E assim, a escola fala, né, de um jeitinho assim, velado, sabe? Um jeitinho assim, fofinho. Fofinho, mãezinha. Mas que a mãe sabe que o filho dela está sendo rejeitado naquela escola, sendo que tem direito, né? A inclusão, né? A ter até um aprendizado diferente, né? Dependendo da criança. Da criança, eles têm direito ao PEI, né? Que é o plano de... mas a gente sabe que também é problemático isso. Agora, eu queria que você falasse, assim, um pouquinho sobre você, né? Assim, quais são, assim, as suas angústias? O que você deixou de fazer para poder cuidar dos seus filhos? Eu falo que não culpando eles, né? Que a gente para a vida para... Eu parei a vida... Não que eu parei, né? Eu parei, assim, no sentido de que eu não consigo trabalhar fora, né? Porque a logística não dá. Eu vivo em função da rotina deles. Então, eu falo que a minha vida se resume às coisas que eu tenho que geralmente fazer com eles. Então, a Angélica, às vezes, fica muitas vezes para trás. A mãe vem a prioridade, mãe, do que a Angélica no momento. Isso te deixa triste? Eu tento aos poucos, eu ir voltando ao meu papel, à minha pessoa, né? Eu tento me cuidar mais, né? Tento fazer um exercício em que eu vá sozinha, que eu não tenha filhos, né? Assim, o meu momento, eu tento fazer o meu momento. Tento paralelamente ali viver a minha vida também. Mas é complicado, né? A rotina é um pouco puxada para... Porque você tenta, né, ficar você com você mesma, mas o pensamento está em casa. Ai, como é que estão as crianças, né? Às vezes eu tô no meio do exercício. Já tomou remédio? Eu ligo, já tomou remédio? Já fez não sei o quê? Então a gente tá fora, mas não tá fora. Mas eu acho que isso não tem a ver porque o Noah tem TEA. Não, eu acho que toda mãe é assim. Toda mãe tem essa preocupação de saber se já comeu, já dormiu, se tá bem, se já chegou em casa. No caso, a outra chega no horário que geralmente eu tô fora, né? Já chegou em casa, já... Então a preocupação mas, é a de mãe, né? A questão do Noah ter TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, não prejudicou você, assim, no sentido de você fazer, né, realizar seus sonhos, fazer suas coisas. Eu tento ao máximo ter meu momento, pra também a gente não a cabeça da gente não, né, que depois dos 40 a gente já começa, né, os hormônios já não funcionam, a cabeça da gente já não funciona, então a gente tem que se cuidar também. Então, eu tento ao máximo me cuidar. Às vezes eles ficam até bravos assim, você vai treinar hoje? Você vai malhar hoje? Assim, não, eu preciso. Às vezes eu não vou fazer nada lá, vou lá ficar sentado batendo papo. Mas eu tento o meu momento. É importante. Pretendo, né, voltar a estudar, eu falo que eu quero fazer uma faculdade ainda. De que você quer fazer? Então, eu penso terapia ocupacional. Legal. E Eloá quer fazer psicologia, né? Aí a gente fica assim, não, vamos abrir uma clínica então, né? Poxa, pessoa, isso é bom. Mas vou investir em vocês. Então a gente eu penso em voltar a estudar. Não sei se ano que vem, tô me organizando para que eu volte a... Ai, que legal. E como que você cuida da sua saúde mental? Eu fazia terapia, né? Só que
a rotina, eu tentava jogar no mesmo horário que a Eloá fazia, e acabou que a Eloá precisou parar, e acabou que eu me larguei um pouquinho de lado. Mas eu tento me cuidar no sentido mais de fazer coisas que eu gosto, né? Por enquanto, enquanto eu tento fazer meu exercício, eu tento tirar o meu tempo final de semana, que às vezes minha mãe me socorre, pega os meninos, vou pra casa, e eu tento fazer o meu tempo, meu tempo de fazer nada, ou meu tempo de fazer alguma coisa. E tá dando certo. Tá dando certo, tá? Enquanto a vovó tá ajudando, tá dando tudo certo. Então, Angélica, nosso podcast, né, o nome é Florar, e o que você acha que pode aflorar na sua vida? Eu penso que eu, como pessoa, eu queria, como Angélica, como mãe, não como mãe, como uma pessoa, assim, como mulher, eu queria ajudar mais mães a entender os filhos, tanto que a faculdade seria um pouco para... Não, acho que não como profissão de ganhar dinheiro, de ajudar mesmo, porque muitas vezes a gente precisa de alguém que ajude os nossos filhos e ajudar a gente mesmo, as mães que muitas vezes ficam perdidas. Então eu acho que eu queria aflorar isso em mim, de poder ajudar mais, né? Ajudar outras mães ou ajudar. Eu sinto que isso é uma coisa em mim que... Mas você se sente solitário em relação a isso? Eu passo muito tempo sozinha, né? Trabalho em casa, então acaba que eu fico muito tempo sozinha, mas solitária não, né? Tem amigos que para conversar, até eu dou uma fugidinha, eu vou na casa, né, para conversar, mas solitária não. Mas às vezes a mãe, né, de uma criança, ela perde um pouco esse vínculo, porque muitas vezes você não vai porque vai dar trabalho. Eu não vou porque fulano não gosta, que mexe nas coisas. Ou eu não vou porque fulano escuta música alta, meu filho não gosta. Você acaba restringindo muito a sua vida. Então, eu não me sinto solitária, mas eu sinto que muitas mães se sentem. Então, a gente se sente preocupada até pelo outro. E assim, me conta o que você faz, o que você trabalha. Eu trabalho com papelaria personalizada. A ideia nasceu, né, justamente de fazer alguma coisa para a mente e para ajudar também nos custos, né, de uma consulta, de medicamentos que não tem pelo SUS. Então, a ideia do Geocoloridos veio disso, de ajudar a minha família, né, meu marido, e ao mesmo tempo ele tá trabalhando com coisas que eu gosto muito de papel, eu falo que eu adoro cortar, adoro tesoura, adoro essas coisas. Então a ideia nasceu disso. Eu gosto de fazer caixa, eu falo que eu faço uma caixa, eu fico apaixonada pela caixa, eu quero todas as caixas para mim. Ou senão eu faço um produto, eu quero... Por mim eu tinha 1000 cadernos, 1000 agendas, sendo que eu nem tenho tempo para escrever tanto. Mas nasceu disso, de estar em casa, poder cuidar dos meus filhos e ganhar um dinheirinho, né? De se sentir produtiva também. Não ficar só, né, ali esperando o tempo passar, ou ser produtiva mesmo. Sim. E eles te ajudam? Seus Adoram filhos? papel também, né? Adoram um restinho de papel. Colabora ali com o seu trabalho? Eu tento que eles ajudem. A mais velha não tem destreza nenhuma. Ele ainda ajuda assim um pouquinho. Vou pesar. A gente fala que é pesar papel, que é contar. Em vez de contar, a gente pesa o papel. Ele adora, a função dele é pesar papel. Então, ele já tem as funções dele dentro da papelaria. E o meu marido me ajuda cortando caixa. Então, cada um ali eu falo que cada um... A empresa é familiar. Todo mundo tem um pontinho ali para ajudar, que a papelaria dê tudo certo ali no final das contas. Então tá, esse foi a nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu trouxe um mimo para você. O meu ficou lindo. Aqui, ó. Eu também trouxe um pra você. Obrigada. Ai, que lindo. Sou curiosa. Não, tem que ver. É só meu, tá? Tadinho. Olha.
Nossa, quanta coisa legal. Você faz isso também, gente. Olha que lindo. Broche. Você quer divulgar seu Instagram? É @geocoloridos. Gel colorido. Isso, papelaria personalizada, né? Obrigada, amei. A gente faz lindo. de cadernação, caixa. Muito bonito. Obrigada. Obrigada a você. Então, gente, hoje, né, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenha ajudado. Tchau.